Olá, meu nome é Ramon. Eu quero te mostrar como você pode montar uma tela gigante aí na sua igreja, muito mais barato do que um painel de LED, usando projetores normais. É para você, pastor, que está cansado daquela projeção fraca lá no canto da igreja, que ninguém enxerga nada, ou quando você vai passar algum vídeo, um PowerPoint, alguma coisa, ele sempre está dando problema. Ou você é responsável pela multimídia aí da sua igreja e está com a missão de instalar o sistema na sua igreja, mas você não sabe nem por onde começar. Eu me converti em 2008 e o primeiro ministério que eu comecei a servir foi o da multimídia. Então eu comecei ali na projeção, fazia a iluminação, gravava os cultos. Pode ser que seja parecido com você. E foi nesse ministério que começou a minha paixão pelo ministério multimídia. Essa paixão foi tão grande que eu larguei a faculdade de Química para começar a cursar publicidade. Trabalhei alguns anos com edição e direção de vídeos publicitários e até que em 2014 comecei a produzir vídeos, conteúdos para projeção mapeada. Eu tinha que me aprofundar em técnicas de mapeamento, em tipos de programa, em tipos de equipamentos, e aí foi um longo período de aprendizado. E em 2015, o meu pastor chegou para mim e falou: Ramon, tô cansado dessa decoração que a gente faz todo ano para nossa conferência, é muito trabalho, precisa de muita gente, o que você acha que dá para fazer? E aí na hora eu pensei, né, vamos fazer a projeção mapeada. Lá tinha uma parede muito grande e ficaria perfeito com a projeção mapeada. Então a gente alugou todos os equipamentos e fizemos a projeção para o evento. E depois do evento, o pastor gostou tanto que depois ele pediu para que a gente pudesse fazer aquele sistema fixo na igreja. E após isso, muitos pastores iam lá na igreja visitar e começavam a me chamar para fazer também esse sistema na igreja deles. E montei diversos projetos pelo Brasil, igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes. E até que um projeto em São Paulo, antes da gente fazer a instalação, o pastor estava conversando, né, como que ele usava, o que ele gostaria. E aí ele relatou que ele acreditava muito em usar recurso visual durante a palavra, que as pessoas absorvem mais o conteúdo, mas que ele estava bem desanimado com o sistema, porque sempre quando ia passar alguma coisa, travava, parava de funcionar, ou a imagem estava muito fraca. E até que ele me falou uma coisa que virou uma chave para mim. Ele disse assim: eu estou quase desistindo de usar esses materiais porque eu não tenho um sistema que funciona. Então, a partir dali, eu comecei a entender que não era só um sistema de multimídia, não era só um projetor, mas era algo que também levava a palavra de Deus, que facilitava a ministração da palavra. E por isso eu quero tornar esse conhecimento, esse conteúdo mais acessível. E é por isso que você está vendo esse vídeo aqui hoje. E agora, você quer saber como fazer essa tela gigante aí na sua igreja. Mas antes eu preciso te falar como não fazer esse tipo de projeção. Só colocar os projetores lado a lado. Eu vejo muita gente fazendo isso. Pegar dois projetores, botar bem alinhados um no outro e fazer a projeção. O que acontece é que você fica ali uma linha entre um projetor e o outro, você não consegue um alinhamento e fica uma aparência não muito legal na sua tela. Porque o ideal dessa tela é você não perceber a divisão entre os projetores. Você olhar e ver como uma tela só. Desse jeito você vai ter uma marcação ali. E a segunda coisa é você usar um projetor só para fazer uma tela muito gigante. Eu vejo muitos, principalmente vendedores, falar que usar um projetor mais forte dá para fazer uma tela aí de 7 metros, 8 metros. Muitas vezes eles falam isso só no achismo ou porque quer vender um projetor mais caro, né, para você. Mas quando a gente vai escolher o projetor, a gente precisa analisar a área que vai ser projetada, a potência do projetor e a iluminação ambiente. E existem cálculos que a gente pode fazer para a gente determinar
qual projetor vai ser necessário para aquela tela, não é no achismo. A gente usa a fórmula do projetor ideal, que eu vou te ensinar daqui a pouco. E agora a gente vai para o que interessa. A melhor forma de você fazer essa tela gigante na sua igreja é usar a projeção panorâmica ou a projeção mapeada. E essa projeção você pode fazer em qualquer tamanho, qualquer formato, isso vai depender do tipo de projetor que você está usando, da potência do projetor. E para fazer a projeção mapeada ou panorâmica, você tem 3 simples passos. O primeiro é você instalar o projetor lado a lado, mas respeitando uma proporção que eu já vou falar com você. O segundo, ligar esses projetores em um computador. E o terceiro, alinhar os projetores usando um programa de mapeamento. Esse é o conceito geral da projeção panorâmica. Claro que existe equipamentos diferentes, programas diferentes, então por isso é importante você ter um planejamento bem feito para você não ter nenhum erro na hora de fazer a instalação e na hora de concluir o projeto. Funciona assim, eu tenho um projetor que ele vai abrir uma tela aí de 4 metros por 2,5. Se eu juntar 2 projetores desse lado a lado, ele vai dar uma tela total de 8 por 2,5. Mas tem aquele problema que eu te falei, de ficar uma linha, de não dar um alinhamento entre o projetor e o outro, e aí não fica aquela aparência legal. Para a gente resolver isso, entra um recurso da projeção mapeada, que é o alinhamento e o blend, que é uma sobreposição suave entre um projetor e o outro, que vai garantir a qualidade final. Então esse é o segredo de você ter uma projeção panorâmica, uma projeção mapeada de qualidade, mas desde que você faça corretamente, senão vai continuar com aquela marca lá, se não for feito correto. E aí, para fazer esse alinhamento e o blend, a gente precisa de uma sobreposição entre os projetores. Então, a imagem de um projetor, ela vai ficar parte em cima da imagem do outro projetor. E nessa faixa, a gente faz o alinhamento e faz esse blend, que seria uma espécie de degradê. E aí, quando esse degradê se junta, de um projetor e do outro, a tela fica sem marca nenhuma. E aí, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, uma área legal para a gente fazer o blend seria de mais ou menos 1 metro. Então, no final, a gente teria uma tela aí de 7 metros de largura por 2,5 de altura, usando 2 projetores. Aí agora você pode estar perguntando, eu preciso de um projetor especial? Como que funciona isso? Você não precisa de projetor especial, você pode fazer com um projetor comum. Mas a escolha do projetor ele vai afetar diretamente a qualidade final da sua tela. E para não errar nessa escolha, a gente tem um método que a gente usa aqui que vai definir qual projetor é o ideal para o seu espaço, é o ideal para a sua tela. Então nesse cálculo a gente analisa a iluminação ambiente, a área que vai ser projetada, o tipo de tela que vai ser usado, e aí a gente consegue chegar num projetor ideal. No curso eu falo bem detalhado, mas eu quero te dar uma dica aqui para a próxima vez que você for escolher um projetor, for pesquisar, você já vai ficar bem atento nisso. Se você já procurou por projetor, com certeza você já viu uma especificação chamada lumen. E lumens nada mais é do que uma unidade de medida que vai definir o quão forte, o quão potente é o projetor, Então, quanto mais lumens, mais brilho esse projetor tem, mais forte é a luz desse projetor. Quantos lumens eu preciso? Então aí entra a fórmula do projetor perfeito, que a gente vai pegar a área que o projetor vai fazer, vezes a quantidade de lux que a gente precisa, que a gente necessita, dentro das análises que a gente faz, então a gente vai definir a quantidade de lux que a gente precisa, e aí a gente vai chegar no número de lumens que seria o ideal para aquela situação. Pode parecer um pouco complicado, mas é bem simples, então deixa eu te explicar uma coisa antes. Quando essa luz ela sai do projetor e ela incide sobre uma parede, uma superfície, seja a tela, seja uma parede, essa luz ela vai se espalhar por aquela área e ela vai fazer aquela tela lá determinada. Então, a força da luz que sai do projetor, a gente calcula em lumens, tá? Mas quando essa luz ela chega numa superfície, ela se espalha, aí a gente vai calcular essa intensidade da luz que está chegando ali em lux, tá? Que nada mais é do que lumens
por metro quadrado. Então, usando o exemplo anterior, né, de um projetor ali que abre uma tela de 4 por 2,5, tá? Se a gente calcular a área desse projetor, que seria 10 metros quadrados, a gente vai multiplicar esse 10 metros quadrados vezes, vamos colocar aqui uma quantidade de 300 lux, que seria uma projeção com uma qualidade legal, tá? Então, eu multiplicando 10 vezes 300, eu vou chegar no número de 3.000. Ou seja, um projetor de 3.000 lumens para essa área que eu quero já seria o suficiente. Eu já teria uma qualidade de projeção legal. E quanto mais lumens, mais forte essa projeção seria. Claro que aqui eu estou fazendo uma conta bem mais simples, né? Mas a gente precisa analisar várias coisas, de iluminação ambiente, de tela, né? Mas aqui já é uma dica para você fazer as suas primeiras pesquisas aí de projetor. Ou você pode estar pensando aí, mas qualidade mesmo de imagem é só com painel de LED. Mostrando essas fotos aí, você diz que é projeção? Todas essas fotos que você está vendo são de projetos que a gente já fez ou de alguns alunos que já instalaram a projeção. E para chegar nesse resultado, é simples. Você precisa dimensionar o projetor de acordo com a sua tela, né, como eu falei anteriormente, e alinhar a iluminação cênica e a iluminação ambiente para que não atrapalhe a sua projeção. E não tem aquele conceito de, para eu ter uma projeção, eu preciso ter a igreja toda apagada, eu preciso pintar a igreja toda de preto. Não tem nada disso. A projeção panorâmica tem sido uma revolução nas igrejas, principalmente pelo valor muito baixo em relação ao painel de LED. E se você já pesquisou sobre painel de LED, você sabe o que eu estou falando. Se você não pesquisou, eu quero te dar uma ideia para você ter uma noção. Um painel de LED, um P3.8, que seria um painel mediano aí, que geralmente o pessoal faz, e que tem o melhor custo-benefício, ele custa na faixa de R$8.000 um metro quadrado. Se a gente fosse fazer uma tela, como no exemplo que eu dei, de 7 metros de largura por 2,5 de altura, daria em torno de incríveis R$140.000. Um valor que fica fora da realidade de muitas igrejas pelo Brasil. Agora, esse mesmo tamanho de tela, usando a projeção panorâmica, só de projetor, daria aí em torno de 12 a 13 mil, né? Tendo uns projetores com melhor custo-benefício. Claro que isso aí pode variar, né? Dependendo do tipo de projetor, né? O tamanho da tela, mas a partir desse valor você já consegue fazer essa projeção. E outra coisa que a manutenção do sistema é muito mais simples em relação ao painel de LED. Quando veio a pandemia, fechou tudo e eu comecei a ajudar muitas igrejas através de consultorias online. E como foi surpreendente ver voluntários e pastores que nunca tinham feito nada parecido antes instalar sozinho uma tela gigante na sua igreja com a minha ajuda à distância. E com essa experiência, eu fui modelando um método para que qualquer pessoa pudesse fazer essa projeção na igreja, mesmo que não tivesse experiência. E esse método é o método do zero ao blend. E agora você tem a chance de participar de um treinamento comigo, desse método onde eu vou te ensinar passo a passo para você sair do zero e montar uma tela gigante na sua igreja. Muito mais barato que um painel de LED, usando projetores convencionais. E esse curso é um curso 100% online, onde você vai poder assistir em qualquer lugar, de qualquer jeito. Você pode assistir no computador, pode assistir no celular. Você tem acesso imediato às aulas gravadas e também, periodicamente, a gente tem aulas ao vivo para tirar dúvida de vocês ou às vezes passar alguma atualização. Você recebe um login e senha onde você vai acessar uma plataforma onde tem todo o material ali. E esse método funciona em basicamente 3 etapas. O módulo de planejamento, você vai aprender a analisar o seu ambiente e ver qual é o projeto perfeito para o seu espaço. Que tipo de equipamento usar, que tipo de estrutura você vai precisar fazer. Além disso, você vai aprender a fazer também uma simulação 3D para ter uma ideia de como vai ficar seu projeto, as distâncias que vão ficar os projetores, calcular a medida da tela, calcular a distância que vai ficar os projetores, se vai dar sombra nas pessoas no palco, se não vai dar, e também fazer o detalhamento desse projeto.
Por quê? Pode ser que não seja você que vai executar a obra, mas você vai fazer um detalhamento para passar para uma outra pessoa e não ter nenhuma surpresa. Você vai aprender também onde e como comprar cada equipamento desse e quais os programas necessários para o tipo de projeto que você quer fazer. Essa é uma das etapas mais importantes no projeto que muita gente não dá bola, né? E aí isso aí vai refletir problemas lá na frente, muitas vezes fica difícil de resolver ou fica muito caro de resolver. E no módulo de execução, você vai aprender como fazer todas as estruturas necessárias para o seu projeto. A estrutura de tela, a estrutura de suporte de projetor, como fazer a parte do cabeamento de dados, o cabeamento elétrico, que por sinal, quando não feito da forma correta, é responsável por 80% dos problemas que tem no sistema de multimídia. E para finalizar essa etapa, você vai aprender a instalar os programas e configurar o alinhamento e o blend para que você tenha uma tela perfeita sem marca nenhuma. E isso utilizando os principais programas do mercado. Por exemplo, o ProPresenter 7, o MadMapper, o Immersive, o Resolume. E no módulo de treinamento, você vai aprender a operar o sistema e treinar a sua equipe. Porque também não adianta você ter um sistema incrível desse, mas você não ter pessoas ali capacitadas para operar. Além disso, você terá acesso também a um grupo de alunos, onde você vai poder tirar dúvidas ali com pessoas que estão no mesmo processo que você e também com a nossa equipe. Você também vai receber materiais extras, como os vídeos de background, vídeos de fundo para você usar na projeção, alguns exemplos de projetos feitos por nós para você ter uma ideia de como funciona, indicação de equipamentos e fornecedores. Esse, com certeza, é o ambiente perfeito para você instalar essa projeção na sua igreja e não ter nenhum problema. Eu comecei lá em 2015 e como foi difícil e longo o processo de aprender, e foi na base do erro e acerto. E o objetivo é que a sua jornada ela seja muito mais simples e muito mais fácil do que eu lá atrás. E quanto custa esse curso? Então, o primeiro, ele custa bem mais barato do que os 9, 10 mil que muitas empresas aí cobram para fazer a instalação desse projeto no local. E custa também muito mais barato do que a dor de cabeça de você comprar equipamento errado, você instalar errado e também depois de estar instalado, o sistema não funcionar direito. O acesso para o curso custa 12 parcelas de R$ 57,19 ou R$ 587 à vista. Esse é um acesso anual, então você tem um acesso às aulas, aos materiais e à comunidade. Com R$ 57 mensais você pode comprar o curso mais completo de projeção para a igreja e transformar de vez o ministério multimídia aí da sua igreja. Uma coisa que muita gente fala é: quando eu comprar o equipamento ou quando eu for instalar, eu entro em contato e compro o curso. Quantas vezes pastores entram em contato comigo desse mesmo jeito, que já comprou um projetor, já comprou isso, comprou um equipamento ou outro, e aí na hora de instalar os equipamentos são errados, precisa comprar outro equipamento, ou não funciona, não vai dar certo. Uma analogia que eu faço é a mesma coisa de você comprar tijolo, cimento, começar a construir uma casa e aí depois você chamar um arquiteto para fazer um projeto. Não faz sentido isso. Porque a gente está lidando com ofertas e dízimos dos irmãos da igreja, né? E a gente precisa lidar da melhor forma com esses recursos. E às vezes a pessoa quer economizar um valor aí de R$500 por conhecimento, mas às vezes sai muito mais caro por falta de conhecimento. Ou você pode estar perguntando assim: nunca fiz isso, é para mim? Nunca tive experiência com nenhum tipo de instalação? A única coisa que você precisa é um conhecimento básico de informática. Você vai aprender o passo a passo para você montar aí na sua igreja. E mesmo que não for você que vai fazer, você vai estar pronto para montar o projeto e passar para uma outra pessoa fazer. E por que anual e não vitalício? Com o plano anual a gente consegue baratear e você tem a certeza de um conteúdo que vai estar sempre atualizado. E por fim, para que a sua projeção ela fique da melhor forma, você recebe de bônus um curso básico de iluminação cênica, onde você vai aprender que tipo de equipamento usar, como fazer a configuração, como instalar.
Então, se você quer ter uma tela gigante aí na sua igreja, muito mais barato que um painel de LED, clica aqui no botão abaixo e faça a sua inscrição. Fazendo pelo cartão de crédito, o seu acesso é imediato, você já vai receber ali no seu e-mail o link e aí já pode acessar e começar assistindo as aulas. Se você ainda está com dúvida, o risco fica comigo. Se você entrar e dentro dos 7 dias você não gostar, ver que não serve para você, você pode entrar em contato com a nossa equipe e pedir um reembolso que a gente devolve o seu dinheiro integralmente, sem problema, e a gente continua a nossa amizade. Então, a gente se vê lá no curso e até mais!